e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. No verso 6, assim recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Verso 7, todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também neste privilégio de contribuir. Amém? Podeis assentar em uma oração silenciosa. Vamos agradecer a Deus por essa rica oportunidade e vamos pedir a Deus que o Espírito Santo fale com nós, que as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, aquilo que nós entramos aqui neste templo precisando, que nós saiamos daqui com a convicção e a resposta que nós já somos vencedores. Você não se levantou nessa bonita manhã de primavera para vir aqui para apenas ouvir uma mensagem. Você veio aqui porque Deus tem um plano para a sua vida, porque Deus tem algo muito grande para a sua vida esta manhã, e que você vai ter não só uma semana abençoada, vai ter esse resto de mês abençoado e o início de mês de outubro também abençoado, porque é assim que Jesus faz em nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos na sua casa, ó Pai amado. Nós temos acompanhado o mundo e o mundo tem sido uma tragédia, mas nós aqui, pela tua bendita misericórdia, temos sido preservados, Senhor. Amém por isso, te agradecemos por isso, ó Pai amado. E neste momento, Pai, eu me entrego nas suas mãos como instrumento seu. Usa-me de acordo com a tua vontade, Senhor, e de acordo com a necessidade dos seus filhos que aqui vieram, ó Pai amado. Eu te louvo por isso, te agradeço por isso, hoje e sempre, Senhor. Amém. Queridos, me chamou muito a atenção essa passagem, porque essa passagem tem 3 frases, e essas 3 frases têm tudo a ver com o que já foi cantado aqui, tem tudo a ver com a necessidade e a postura de um cristão para que ele possa ser abençoado. Agora eu quero ler novamente com mais tranquilidade, os irmãos podem acompanhar nas suas respectivas versões se quiser, ou simplesmente ouvir e ir absorvendo cada frase, cada palavra, e se perguntando onde é que isso se aplica à minha vida, porque eu quero sair daqui abençoado hoje. Então vou ler aqui o que Paulo escreve aos Coríntios. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se. Eu gostei dessa palavra, entregaram-se. Primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Se você pudesse grifar aí a palavra entregar, ou a equivalente a essa palavra na sua versão, medite sobre o que é entregar-se. Jesus entregou-se por nós. No verso 6 diz assim: assim recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. 7, todavia, como vocês, veja bem, aí é importante a gente entender. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também nesse privilégio de contribuir. Quando a gente fala assim, vocês se destacam em tudo, eu poderia simplesmente resumir numa única palavra: o destaque em tudo é a excelência. E hoje eu quero falar da virtude da entrega. Talvez você nunca tenha ouvido alguma coisa sobre isso,
vai ouvir hoje pela primeira vez. O que é a virtude da entrega? Entregar-se é uma virtude. E algumas vezes eu sei que você já fez isso. Você já não se entregou a um trabalho? Você gostava tanto daquele trabalho que você se dedicou ao máximo. E provavelmente você deve ter até em algum momento dito: eu me entreguei e fiz da melhor maneira possível. Fiz o máximo que eu podia fazer. Fiz aquilo que eu considero a minha excelência. Eu tenho certeza também que você deve ter uma história de que se entregou num relacionamento. Fez de tudo para salvar. Ou continua fazendo e se entrega nessa relação. E quando a gente se entrega, alguém é beneficiado. Quando a gente dá o melhor da gente, quando a gente dá a nossa excelência, alguém é beneficiado. Mas quando nós damos o melhor da gente, damos a nossa excelência, nós também somos abençoados. Porque o nosso Deus é um Deus de excelência, Ele gosta de excelência e Ele reconhece aqueles que fazem tudo com excelência. Ele reconhece aqueles que se entregam. Era disso que eu quero falar com os irmãos hoje. Se eu tivesse que resumir a palavra, ou esse conceito, entregar-se, ou a virtude da entrega, eu diria o seguinte: entregar-se é oferecer o nosso melhor. E oferecer o nosso melhor, isto é excelência. A escola bíblica de ontem, nós falamos sobre como ter uma vida acima da mediocridade. E eu comentava com os irmãos na escola bíblica que, lamentavelmente, nós vivemos num mundo de pessoas medíocres. E quando você tenta superar essa mediocridade, as pessoas muitas vezes te criticam e dizem assim: você não é normal. Porque eles estão acostumados a viver na norma. Existe um conceito na estatística que a gente chama de norma. A norma são aquelas pessoas, um grupo de pessoas que fazem parte da média. E o cristão não deve ser médio, porque o médio é o medíocre. E ser médio, nós falávamos ontem, que ser médio é o sujeito, é o indivíduo, é a pessoa, é o cidadão, que ele é o melhor dos piores e o pior dos melhores. E o que o nosso Deus quer é que nós sempre sejamos excelentes. Não se contentar com a mediocridade. Foi disso que nós falamos ontem na escola bíblica. E como eu sabia que tinha que pregar hoje, eu fiquei pensando, do que eu vou falar? E o Espírito Santo me tocou: continue falando da importância da excelência. Porque nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser uma ilha de excelência nesse mundo medíocre que nos rodeia. A Bíblia nos diz que nós devemos ser luz do mundo. A Bíblia nos diz que nós devemos ser sal da terra. E a Bíblia nos diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui. Não podemos nos contentar com a mediocridade. Nós devemos ser excelentes. Mas para sermos excelentes, é necessário nós nos entregarmos. É necessário nós conhecermos o que é essa virtude da integridade. Para começar a explicar o que é a virtude da integridade, eu preciso explicar o conceito de excelência. E eu quero usar o primeiro registro sobre excelência, que define excelência de uma maneira muito bonita. Abra sua Bíblia aí comigo, no livro de Gênesis. É muito fácil encontrar o livro de Gênesis. Se tiver o smartphone, o seu tablet, vai ficar mais fácil ainda. Livro de Gênesis. É o primeiro registro sobre excelência. Capítulo 1 do livro de Gênesis, no verso 1 até o 4. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim um registro de excelência.
No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E verificou Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Não sei se você percebeu aí uma sutileza. Existe um verbo aí que é a essência da excelência. E verificou Deus que a luz era boa. Eu me pergunto, e pergunto aos irmãos, se a suprema sabedoria, o verbo, Deus, o Todo-Poderoso, precisava verificar o que ele tinha feito. Ele precisava verificar o Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o Verbo, aquele que vive e reina para sempre. Mas ele quis deixar para nós uma grande lição. A lição não só da humildade, mas a lição da excelência. Tudo o que fizerdes, verifique e veja se é bom. Eu atuei por muito tempo na indústria automobilística como engenheiro. O berço da minha formação na indústria automobilística foi na área de engenharia da qualidade. E hoje, quando eu leio e medito sobre isso, eu posso dizer, foi Deus que instituiu o controle de qualidade. Porque é profundo isso, o quanto é importante nós termos essa preocupação com a excelência. Fazemos as coisas da melhor maneira possível. E se a gente continuar viajando nas páginas do Velho Testamento, nós vamos encontrar outras referências sobre a excelência. Eu queria levá-los até a sabedoria de Salomão, no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 10, diz assim: tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que eu e você vamos. A oportunidade de fazermos alguma coisa com excelência, com qualidade, irmãos, é agora, é hoje. Não perca a oportunidade de fazer as coisas com excelência. Estava comentando ontem na escola bíblica, que ainda continuo ativamente atuando no mundo empresarial, e fui convidado a ajudar uma empresa que estava passando por uma certa dificuldade com relação aos problemas de qualidade, com relação a grande quantidade de devolução e um prejuízo muito grande, e alguns recalls. Recalls é quando a mercadoria que um determinado fabricante faz, vai para o mercado, causa um problema muito grande no mercado, e aí essa empresa é responsável pelo problema que causa lá, tem que fazer uma espécie de rastreamento e trazer tudo de volta e ressarcir o prejuízo de quem comprou um determinado produto. E esse empresário estava comentando, olha, só esse ano foram quase 6 milhões de reais com prejuízos por conta da qualidade. As pessoas não estão se dedicando, não estão colocando excelência naquilo que fazem. E certamente você sabe disso, porque você é um consumidor e já teve a oportunidade de adquirir coisas que você muitas vezes rotulou como uma verdadeira porcaria. Devemos sim, e devemos insistir em ser uma ilha de excelência no mar de mediocridade, porque o nosso Deus quer isso de você. Os ensinamentos estão aqui. Eclesiastes 9:10, eu vou ler de novo, irmãos, para que a gente entenda e saia daqui com o compromisso de fazer as coisas com excelência. Tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder.
E se a gente continuar navegando nas páginas da Bíblia, da palavra, do manual de qualidade de vida, do manual de qualidade para um ser humano, você vai encontrar lá no Novo Testamento, em Tito, capítulo 2, verso 7, diz assim: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade e seriedade. A palavra em tudo seja você mesmo um exemplo. É outra recomendação para nós, sobretudo para aqueles que têm a responsabilidade de liderar, porque existem pessoas que usam você como referencial, e que sejamos um referencial de excelência aonde nós estivermos. Estava comentando ontem que eu aprendi a fazer as coisas com dedicação. Eu gosto sim de me entregar. Eu comentava com os alunos na escola bíblica que eu fiquei o sábado inteirinho. Foram 8 horas de preparo para dar uma aula de 1 hora. Mas eu não me arrependo. Porque eu aprendi que eu devo fazer, não importa para quem, nem para a quantidade de pessoas, eu tenho que colocar excelência naquilo que eu faço. E por conta disso, o Senhor tem me abençoado. E o Senhor quer te abençoar, mas Ele está dizendo, olha, se você quiser exposição, lá naquela empresa onde você trabalha, se você quer que a sua marca seja visível, seja reconhecida onde você for, se você quer ser aquele profissional requisitado, coloque excelência, porque você certamente será abençoado. Eu quero ler mais uma passagem. O grande Paulo nos ensinou, nos deixou um legado muito grande nas suas cartas, e certamente ele foi inspirado pelo Espírito Santo, e ele colocava excelência em tudo aquilo que ele fazia, e é por isso que o seu nome se perpetuou ao longo da história, e hoje nos púlpitos a gente cita o grande legado que Paulo nos deixou. Colossenses, capítulo 3, verso 23, se quiser acompanhar, acompanhe aí no seu tablet, na sua Bíblia. Colossenses 3, carta de Paulo aos Colossenses 3, verso 23. Preste atenção na profundidade dessa passagem. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo o Senhor e não as pessoas. Você entendeu aí ou precisamos desenhar? O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo ao Senhor, e não ao seu superior hierárquico, e não ao seu subordinado, e não ao seu cliente, e não ao seu filho, e não ao seu cônjuge, e não ao seu colega. Faça como se estivesse fazendo ao Senhor. E aí quando você assume isso, ora, você não vai fazer ao Senhor, aquele que verificou quando Ele diz, faça-se a luz, você não vai entregar para Ele algo com uma qualidade medíocre, não é? Quando a gente leva essa preocupação, essa ideia, esse conceito, essa filosofia, esse jeito de ser para nossas vidas, muita coisa muda. E a primeira coisa que muda é que você começa a prosperar. A primeira coisa que muda é que as pessoas começam a ver em você aquilo que Paulo pediu que nós fôssemos: embaixadores de Cristo aqui na terra. Embaixador de Cristo lá no seu trabalho, embaixador de Cristo lá na sua universidade, embaixador de Cristo lá no seu consultório, embaixador de Cristo lá na sua sala de aula, embaixador de Cristo no seu condomínio, embaixador de Cristo na sua família. As pessoas vão ver um referencial de excelência em você. Esse é o recado de Deus para nós hoje.
ele requer excelência. Ele requer que nós entreguemos em dedicação a tudo aquilo que nós venhamos a fazer. Paulo continua nos orientando. Tem uma outra passagem no Novo Testamento, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 2, que recomenda algo muito importante. Eu vou ler para os irmãos, mas antes cabe uma explicação prévia. Essa empresa onde eu estou ajudando lá a sair dessa dificuldade, por uma rápida estatística feita por mim, por conta das entrevistas que fiz com as pessoas envolvidas, descobri que lá temos aproximadamente de 50 a 55% de pessoas cristãs, pessoas que se dizem evangélicas. Os outros 40 são pessoas católicas ou espiritualistas ou qualquer outra denominação, mas também com fundamento cristão. Eu não consigo conceber que alguém que se diz cristão, e lá então é uma massa de quase 95%, consiga levar uma empresa a uma situação como essa, de má qualidade naquilo que faz. É necessário a gente refletir sobre os nossos papéis como cristãos, aonde nós estivermos. Porque o que Deus quer, o que o nosso Senhor Jesus Cristo quer, é que nós sejamos um testemunho vivo, um farol aonde nós estivermos. Vou ler então 1 Timóteo 6, 2. E Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, Paulo já enxergava esse cenário futuro, e por isso que ele nos deixou essa lição. Eu vou ler para os irmãos. Os que têm senhores, ou seja, patrões, cristãos, crentes em algumas versões, não deve ter por ele menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Pelo contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Eu não sei se você já contratou alguém que se diz evangélico ou se diz cristão. E aí você se decepciona, não é? Foi um marceneiro cristão que entregou um serviço de má qualidade, que teve que ser refeito. Foi a parede ou o muro que teve que ser demolido 3 ou 4 vezes, e alguém se dizia cristão. E do outro lado, ele conta com a sua complacência, né, com o seu perdão, porque você é cristão. Ele diz, não tem problema, qualquer jeito serve, para quem tá bom. Ele não vai ser tão rigoroso comigo. Paulo já alertava sobre isso, queridos, porque ele sabia, o Espírito Santo já mostrava que o mundo ia se deteriorar na mediocridade. Mas ainda há um povo que crê que é possível nós sermos luz do mundo, que está disposto a se entregar num compromisso de excelência em tudo aquilo que fizer, porque este povo quer prosperar e quer ser abençoado. Esse povo está aqui hoje. Amém, queridos? Eu costumo dizer que não importa a sua atividade profissional. Alguém diz, mas a minha atividade é tão insignificante. Ela na escala social das profissões está lá no rodapé, está lá na base da pirâmide. Não importa. A tua vocação, o teu trabalho, é o modo como Deus quer se expressar através de você. Não importa se você é o sujeito ou o indivíduo que serve o cafezinho, se é a pessoa que tem a responsabilidade de zelar e deixar o ambiente confortável e limpo, faça da melhor forma possível, porque
da melhor forma possível, é a maneira como Deus vai ver, vai mostrar que os filhos dele têm excelência, e é como as pessoas vão ver os filhos de Deus no trabalho. Dedicação absoluta, qualidade absoluta, excelência absoluta. Lembre-se, não importa se você é um artesão, se você é um pintor, se você é um engenheiro, se você é um médico, se você é um advogado, se você é um professor, a sua vocação, se você é um cozinheiro, a sua vocação é o modo como Deus quer se expressar através de você. Coloque excelência naquilo que você tem como atividade profissional. Coloque excelência naquilo que você tem para ganhar a vida. Quando a gente não coloca excelência, tem um termo, é um termo muito sofisticado, é um termo que a gente quase não usa, é um termo da filosofia, chama-se redutivismo. Sabe o que significa redutivismo? É quando a gente não dá o melhor da gente. Aí somos redutivistas. Aí a gente faz o mínimo necessário para sobreviver. As pessoas no mundo corporativo, nas grandes empresas, usam um truque, aquelas que não querem colocar excelência, que não querem se dedicar, que não querem manter o seu emprego através da excelência, do comprometimento, elas usam os mecanismos legais. E você vai ver gente se inscrevendo, por exemplo, nas comissões internas de prevenção de acidentes, nas famosas CIPAs, porque aí ganham 2 anos de estabilidade, 1 ano do exercício e mais 1 ano pós o exercício. E nesse período, a maioria das pessoas, não digo todos, mas a grande maioria, não colocam excelência, não trabalham direito, o nível de absenteísmo e de falta sobem para essas pessoas, porque elas são redutivistas. O redutivista é aquele que faz o mínimo necessário para se manter com a água aqui. Nunca vai ter prosperidade. Vai sempre patinar. Nunca vai sair daquele lodo, porque não tem a mentalidade da excelência. Não tem a mentalidade de se entregar, que é o que ele deveria fazer. O redutivista, ele pratica a lei do menor esforço. Eu diria, ele é medíocre. Ele consegue se perpetuar nos empregos? Consegue. Consegue manter uma carteira razoável de clientes? Consegue. Mas nunca consegue atingir os melhores níveis. Nunca consegue atingir o topo da pirâmide da prosperidade. Aquela coisa de estar sempre sendo abençoado, das pessoas reconhecerem, das pessoas recomendarem, dele sentir que Deus está na vida dele. O redutivista, o medíocre, ele não sente Deus na vida dele. Aliás, ele vive reclamando. Algumas vezes passa por algumas situações, por situações difíceis, por conta da falta de comprometimento dele com a excelência, e ele muitas vezes diz assim, onde é que está Deus que não vê isso? Deus está lá, mas Deus quer excelência, Deus é um Deus zeloso, Ele gosta de pessoas zelosas. Tem uma passagem no Velho Testamento que eu gosto muito. Essa passagem, eu gosto de rotular esta passagem como uma radiografia para vencedores. Se você ler esta passagem, você vai entender que isso é uma radiografia para vencedores. Se nós nos aprofundarmos, se nós lermos com atenção esta passagem, você vai chegar à conclusão que é uma ressonância socioespiritual. Ela faz a gente enxergar o que significa a excelência. Se você quer marcar uma época, se você quiser fazer diferença, se você quiser se destacar, preste atenção nessa passagem que eu vou recomendar agora para você ler. É uma passagem até difícil de encontrar na Bíblia, porque ela está lá no livro de Crônicas. As pessoas começam a ler o livro de Crônicas, e aí começa a ver aquele monte de nome, aí já desiste, pula algumas páginas, né? Porque fulano gerou a fulano, não sei, é filho de não sei quem, e aí é meio cansativo. Mas se você ler com atenção, tem coisa boa ali, naquele meio.
É como você minerar um diamante, uma pedra preciosa, no meio de um monte de cascalho. Você encontra coisa boa. Primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas. Capítulo 12. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 12. Verso 8. A gente vai ler o verso 8 e o verso 14. Tá bom? Vamos lá. Diz assim: da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Verso 14. Todos esses de Gade eram chefes de exército. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Isso é excelência. Essa coragem, essa destreza, essa prontidão para o combate, essa iniciativa, essa disposição, esse engajamento que Deus espera de você aonde você estiver. Isso é excelência. Comece a fazer um inventário da sua vida pessoal e profissional, das suas relações, e tente identificar excelência nisso. Se você não identificar, hoje é o dia da gente se entregar e assumir um compromisso de fazer as coisas com excelência, porque Deus vai mudar a sua vida. A sua palavra é verdadeira e ela não volta atrás, ela se cumpre. Se você assumir um compromisso com a excelência, Deus pode transformar completamente a sua vida, e daqui 1 ano, quem sabe menos, você estará testemunhando aqui as maravilhas que Deus fez na sua vida. Não importa que segmento, se é o segmento profissional, se é o segmento pessoal, se é a sua vida familiar, se é o mundo dos negócios, não importa. Assuma o compromisso com a excelência e você vai ver grandes mudanças acontecendo na sua vida. Tem um outro exemplo, porque tem gente que diz assim, mas para você, Daniel, é fácil falar. Eu não consigo. Eu tenho algumas limitações. Eu começo a fazer as coisas, mas no meio eu vou perdendo a vontade. Eu sofro de déficit de atenção. Aí abandono a coisa e nunca termino. Já comecei 10 cursos de inglês, nunca saí do verbo to be. Academia, então, nem se fala. Já assumi o compromisso de correr lá no Campolim, pelo menos umas 200 vezes. Já disse que ia escrever um livro, comecei e não passei da página 3. Eu não sei se tem gente em situação parecida. A metáfora aqui serve para qualquer situação onde você é um desistente crônico. Mas vamos ler uma passagem para a gente entender o que Deus pode fazer em nossas vidas. Eu queria levar você até o Velho Testamento, no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, no capítulo 35 do livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, é fácil de achar aí, é fácil de achar no tablet também. Capítulo 35, verso 31. Capítulo 35, verso 31 até o 35. Eu vou ler na minha versão aqui, talvez a sua versão seja ligeiramente diferente, mas você vai compreender e entender o recado de Deus, porque não importa a versão nem o idioma, quando Deus fala, você entende. Verso 31. Deus o encheu com o seu espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. 32. Para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Verso 34. O Senhor deu a Bezalel e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, o dom de ensinar os outros
e lhes deu habilidade para fazerem todos os trabalhos de gravador e de desenhista, para tecerem linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha, e para fazer outros tecidos. Eles têm habilidades para todo tipo de trabalho e para fazer desenhos. Este contexto, essa situação, este cenário era o estado da arte profissional nesta época. E Deus encheu com o Espírito e lhe deu, veja, as 3 palavras para te tocar aí: inteligência, competência e habilidade. Quero dizer para você, querido, que Deus hoje quer te encher de inteligência, competência e habilidade. Você quer? Assuma esse compromisso. Porque Deus dá inteligência, sim. Aliás, Salomão pediu sabedoria, e com sabedoria ele alcançou a inteligência. Com a sabedoria ele alcançou a competência. É considerado Salomão, depois de Jesus, um dos homens mais completos que a história da humanidade já registrou, em termos de inteligência, em termos de legado do que ele deixou escrito. E se você pedir sabedoria, Deus vai orientar você a você ter inteligência. A palavra diz que sabedoria a gente pede a Deus, e inteligência a gente busca. E com sabedoria, Ele vai te inspirar, Ele vai remover a preguiça, vai deixar claro, vai te dar estratégias para você ser uma pessoa mais elaborada intelectualmente, para você ser inteligente. A preguiça com relação à leitura vai ser removida e você vai aprender a gostar de ler. Você vai aprender a usar o que tem de disponível em termos de conhecimento para você ser uma pessoa melhor. Por que eu estou falando isso? Porque está escrito aqui. E isso aqui não falha. E se você assumir um compromisso com a excelência, muita coisa pode mudar. Algumas vezes eu falo para os meus alunos, e eu estou agora assumindo um compromisso com um grupo de meninos e meninas de Sorocaba. É um projeto de diversas instituições de menores aprendizes, e eu tenho procurado estimulá-los, falando da minha história, falando do meu testemunho. Alguns dos irmãos aqui conhecem um pouco da minha trajetória, e eu decidi dividir com esses garotos, estimulá-los e ensiná-los. E eu me lembro que esta semana, numa das palestras que fazia para eles, eu falei que uma coisa muito importante que eles naquela idade, e não importa a idade, falei para eles, mas falaria para vocês também, e uma das coisas muito importantes é nós cuidarmos do nosso capital intelectual. O que é o nosso capital intelectual? É esse espaço que a gente tem entre as orelhas. E entre as orelhas a gente não tem só um rostinho bonito não, como diz o pastor, o dele é muito bonito, né? Segundo ele. Mas entre as orelhas a gente tem uma engenharia divina, que chama-se cérebro, e que precisa ser alimentada, que precisa ser nutrida com conteúdo bom. Porque se você coloca conteúdo bom aqui, aqui sai conteúdo bom. Entra coisa boa, sai coisa boa. Entra lixo, sai lixo. A boca fala aquilo que o coração está cheio. E você enche o coração através da audição. À medida que você vai ouvindo coisas boas, vai sendo mais seletivos, vai buscando pessoas que podem nutrir você com coisa boa, vai lendo coisas boas, o seu repertório muda, o seu vocabulário vai ficando mais rico, as suas decisões vai ficando mais assertiva, e aí você começa a refletir excelência. Aí as pessoas vão ver uma pessoa diferente. Puxa, que transformação! O que será que aconteceu? Ah, foi um compromisso que você assumiu com a excelência. Foi um compromisso de se entregar para aquilo que é excelente. Amém, irmãos? Um dos exemplos dos grandes heróis da Bíblia que eu gosto foi do meu xará. Mamãe acertou no nome. Mamãe escolheu Daniel para mim. Eu gosto muito, eu não reclamo não. Eu tenho uma irmã que reclama do nome dela. Porque foi mais ou menos assim.
Meu pai, como eu já contei aqui, né, ele achava que aquele mandamento crescer e multiplicar e encher a terra era uma tarefa só dele, então ele colocou 13 no mundo, né? E um dos filhos, uma das filhas, papai foi ao cartório registrar e no meio do caminho ele esqueceu o nome. Quando chegou lá, papai era meio atrapalhadinho, embora e ainda hoje eu trago grandes lições que aprendi da sua sabedoria, mas papai era meio estabanado, meio atrapalhado, meio avoado. E ele esqueceu o nome, mas ele lembrava de uma coisa, era um nome da Bíblia e começava com E. Era a única coisa que ele lembrava. Aí quando ele chegou lá no, no cartório, o escrivão, qual é o nome? Ele falou, esqueci. Mas como assim você esqueceu? Ah, mas eu sei que é da Bíblia. E começa com E. Aí o escrivão foi lá e pegou um livro e falou, vou falar alguns nomes com E aqui, que é da Bíblia. E começou a falar. Falou um, falou dois, falou três, e ele falou, já tem, essa já tem, esse já tem, esse já tem. Aí o escrivão olhou para ele e falou, puxa. E aí, Elisama. Ah, esse tá bom. Minha irmã chama-se Elisama. Ela não gosta do nome, começa com E da Bíblia, mas ela não se sente confortável. Mas eu gosto do meu nome até porque foi um grande herói da Bíblia. E lá no livro de Daniel, no capítulo 6, no verso 3, dá para a gente ter uma ideia do que é excelência. Está registrado assim, ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Isso é excelência. Quando nós nos dedicamos, é difícil não ser visto. É difícil não ser visto como uma pessoa que pode fazer diferença, é difícil não ser visto como uma pessoa que pode agregar, é difícil não ser visto como uma pessoa que pode contribuir. É difícil não ser visto como um referencial aonde você estiver, se você se comprometer com a excelência. Alguém pode pensar assim, mas Daniel, essa pregação hoje, essa mensagem, esse sermão, essa ministração, não se aplica a mim. Eu já passei da idade. Tudo isso que você está falando é bom para gente jovem, gente que está começando agora. Eu já estou na curva de descendência. Não importa a idade, Deus quer excelência. Do garoto de 13 anos, a senhora como a minha mãe, de 84, Deus quer excelência. Estive ontem com uma mãe, 84 anos de idade, e ainda vejo o compromisso que ela tem com Deus. E ela disse ontem, quando eu deixava a casa dela, ela falou, filho, eu continuo orando por você. Amém? Esse é a excelência de uma mãe dedicada. Por causa das orações dela, eu estou aqui hoje. Gênesis, capítulo 17, verso 1, não importa a idade. Vamos lá. Gênesis 17. Quando Abraão era de 99 anos. Tem ninguém aqui de 99, né? Acho que a maioria vai chegar, eu também. Quando Abraão era de 99 anos de idade, apareceu-lhe Jeová e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda adiante de mim e sê perfeito, seja com excelência. Não importa a idade, Deus quer esse compromisso de você. Quero caminhar para a finalização dessa mensagem, talvez tenha ultrapassado um pouco o tempo, mas é porque Deus queria que eu falasse isso para a sua igreja hoje. E Deus queria que eu falasse para mim também. Porque antes de falar para você, eu já estava sendo tocado por aquilo que Deus colocava em meu coração. Eu quero voltar à leitura inicial, lá em 2 Coríntios 8, 5 a 7, mas eu quero ler apenas o verso 7, que diz assim, todavia,
assim como vocês se destacam em tudo, e aí Paulo já reconhecia a excelência naquela comunidade, ele diz, todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós, destaque-se também neste privilégio de contribuir. Queria dizer para os irmãos que a virtude da entrega tem duas disciplinas. Se você usar essas duas disciplinas, que eu vou finalizar agora, você vai estar praticando a excelência. E que disciplinas são essas? Uma delas é a disciplina de contribuir e a outra de retribuir. Como assim contribuir? Eu estou dizendo apenas com os recursos financeiros, não é quando você dá o melhor de você para alguém, quando você se entrega para alguém. Isso é contribuição. Eu quero fazer um teste com os irmãos aí. Querem participar desse? Não tem nenhum questionário, é um mini teste. Tá? Mas eu queria que vocês participassem desse mini teste aqui. Eu dividi ele em duas partes. Eu vou fazer algumas perguntas para os irmãos vão só pensando. Veja se consegue se lembrar. É um conjunto de perguntas, e a primeira pergunta é a seguinte: você é capaz de lembrar-se de 5 pessoas que fazem parte da lista dos mais ricos do mundo? Você consegue se lembrar? 5? Tá bom, nem todos conseguem. Você consegue citar 5 vencedores da última corrida de São Silvestre? Não, estou vendo um monte de gente fazendo assim. Não. Você consegue citar 5 vencedoras do concurso Miss Brasil nos últimos 5 anos? Não. Você consegue citar o nome de 10 pessoas que já ganharam o prêmio Nobel ou o prêmio Pulitzer? Aquele prêmio de literatura? Tá bom, não precisa ser 10. 3. Não, também. A nota de vocês vai ser baixa, hein? Você consegue citar os 6 últimos vencedores do Oscar de melhor ator ou atriz? Também não. Você consegue citar os vencedores nessa última década das Copas do Mundo de futebol e o nome dos melhores jogadores que se destacaram nos últimos 5 jogos? Não, também. Pois é. Então, eu vou facilitar a vida agora dos irmãos, tá? Porque vocês foram reprovados nesse teste. Tá bom? Vamos perguntar agora outro. Você consegue citar 2 professores que fizeram diferença na sua vida? Ah, já estou vendo um monte de gente fazendo assim. Você consegue citar 3 amigos que estiveram ao seu lado durante um momento difícil? Estou vendo bastante gente fazendo assim também. Você consegue citar o nome de 5 pessoas com quem você gostaria de passar um final de semana só por ser divertido estar com eles e porque eles são bacanas e que você se sente bem perto deles? Estou vendo bastante gente fazendo assim, né? Você consegue citar o nome de 4 heróis, que pode ser vivos ou mortos, cujas vidas inspiraram você e encorajam você até hoje? Ah, e a gente lembra do pai, lembra daquele chefe que foi legal, aquele que ensinou, que orientou. Que lições a gente tira desse pequeno testezinho? Que para fazer diferença, irmãos, não precisa fazer parte da lista dos 15 mais ricos do mundo. E para fazer diferença, não precisa ter vencido nenhum concurso de Miss, ou ter sido uma das pessoas que ganhou o prêmio Nobel. E para fazer diferença, não precisa ter sido o melhor jogador de uma Copa. Aliás, isso é passageiro, isso nem conta. Mas para ser excelente, para fazer diferença,
basta você dar um pouco de você. Basta você contribuir. Eu acho que nesse último teste você tirou 10, né? Porque você conseguiu responder todas as perguntas. Isso é a virtude da entrega. Quando a gente começa a se preocupar em ser excelente com as pessoas que estão no nosso entorno. Como eu disse, a virtude da entrega tem duas disciplinas. Uma é a contribuição, é essa, fazer diferença. E a outra é a gente retribuir quando a gente é beneficiado por algo assim. Quando alguém faz diferença na vida da gente, aí vale a pena a gente fazer diferença na vida de outras pessoas também. Há muito tempo atrás, não sei se 10, 15 anos, eu assisti um interessante filme, chamava-se A Corrente do Bem. Um garotinho que decidiu fazer uma boa ação para 3 pessoas e definiu lá numa aula com o seu professor uma espécie de organograma que, se eu fizesse uma ação para 3 pessoas e cada uma dessas 3 também fizesse para outras 3 e essas outras 3 fizessem para outras 3, ele fazia uma revolução do bem no universo. E é isso que o cristão deve fazer. Ter essa postura de fazer sempre o bem. E eu quero, já disse que ia encerrar, né? Mas eu tenho mais uma história para contar para os irmãos. Eu acho que essa vale a pena vocês saírem daqui pensando. Eu gosto dessa história até porque essa história eu relatei num dos meus livros. É uma história verídica, é uma história que você vai encontrar se você procurar na bibliografia do nome que eu vou citar aqui. Trata-se da história de um jovem que decidiu fazer diferença. Um jovem que decidiu fazer diferença. E aí descobriu que um único ato de bondade transformou a sua vida inteira. Esse episódio aconteceu nos Estados Unidos. Era uma noite tempestuosa, uma noite de muita chuva, muito vento, há muitos anos atrás. Era por volta do ano 1928, 29. Um senhor idoso e a sua esposa entraram no saguão de um pequeno hotel lá na Filadélfia. O homem, esse senhor idoso, pegou a esposa, colocou numa poltrona e foi falar lá com o senhor que estava na recepção, um jovem que estava na recepção. E esse senhor idoso disse assim: olha, todos os grandes hotéis da cidade estão cheios. Por favor, vocês teriam um lugar para nós? E apontou para a esposa. O gerente daquele pequeno hotel explicou. Como havia 3 grandes convenções na cidade, não havia mais quartos disponíveis em nenhum lugar daquela cidade. Todos os quartos estavam cheios. E ele disse assim: todavia, aquele jovem recepcionista, gerente daquele pequeno hotel, todavia, eu não posso deixar um casal tão simpático como vocês saírem na chuva a 1h da manhã. Vocês estariam dispostos a dormir no meu quarto? Ele disse. Aí o senhor respondeu que não gostaria de privá-lo do seu quarto. Falou: não, que isso. Não. Ele diz assim: não, mas não se preocupe. O jovem disse: eu me arranjo. E aquele casal foi acomodado. Na manhã seguinte, ao sair e pagar a conta, aquele senhor disse para o rapaz: olha, você é o tipo de pessoa que deveria gerenciar o melhor hotel do nosso país. E disse mais: talvez um dia, disse sorrindo, talvez um dia eu construa um para você. Aí o rapaz olhou para ele e riu. A esposa do senhor riu também. Aliás, todos os 3 riram muito. Passado 2 anos, aquele gerente do pequeno hotel recebeu uma carta. Aliás, ele já até havia esquecido esse episódio, mas era uma carta daquele senhor. E junto a esta carta, vinha uma passagem para Nova York de ida e volta. E a carta, inclusive, relembrava
da noite com tempestade, e algumas referências àquele excelente atendimento. O jovem curioso foi até Nova York procurar aquele senhor, né? E quando o moço chegou a Nova York, aquele senhor levou até a esquina da Quinta Avenida com a Rua 34. Eu não sei se tem gente aqui já teve esse privilégio de viajar ou a negócios ou mesmo a turismo. Vai lá na esquina da Quinta Avenida com a Rua 34, tem um portentoso hotel. E esse senhor levou ele nesse hotel. E hotel, ainda hoje é um negócio portentoso. Naquela época, 1931, né, era um negócio fantástico. Um verdadeiro palácio de pedras. Para aquele jovem, aquilo parecia mais um castelo dos contos de fadas do que necessariamente um hotel. E aí o homem disse: olha, este é o hotel que eu acabei de construir para você tomar conta dele. Aí o rapaz disse: o senhor deve estar brincando, né? Quem é o senhor? Aí ele falou assim: ó, meu nome é William Waldorfer Astor. E nós estamos dando ao hotel o nome de Waldorf Astoria. E você vai ser o seu primeiro gerente. Aquele jovem, você pode encontrar aí no Google, tanto o hotel quanto o nome do primeiro gerente. O nome do rapaz era George C. Bolt. E essa é uma história de que Deus abençoa os generosos. Deus abençoa aqueles que se entregam. Deus abençoa aqueles que dão o melhor de si. E não precisa ser os seus recursos financeiros, não. Mas dá o melhor de você em tudo aquilo que você faz. Dar a sua contribuição. E eu posso dizer para os irmãos que nós podemos viver esses pequenos grandes gestos. Um pequeno grande gesto é o que Deus espera de você todos os dias. Assuma o compromisso de sair daqui hoje e fazer um pequeno grande gesto. E Deus vai fazer diferença na sua vida.